João 14, versos 16 e 17. A promessa de Jesus aos discípulos, quando ele começa a falar que ele vai morrer, vai até os céus, vai preparar uma casa para nós, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, porque Jesus já é consolador entre nós, a fim de que esse consolador esteja com vocês para sempre. Quem é este consolador? Jesus explica: é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e o mundo não o conhece. E Jesus diz: vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês. Jesus faz uma promessa: eu vou enviar outro consolador, uma pessoa com a mesma dignidade e glória que eu. O mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não é compatível com esse Espírito da verdade, mas ele estará com vocês. Ele ensinará a vocês toda a verdade. E por que a gente precisa hoje redescobrir o Espírito Santo? Porque nós temos muitas vezes uma igreja e cristãos informados, mas nem sempre uma igreja e cristãos transformados, em todos os meios. Eu vou pregar em ambientes pentecostais, e eu sou convidado com relativa frequência para ministrar encontros de casais, cultos de igrejas pentecostais. E eu digo que tem algo que sempre me incomoda, é a choradeira. Fala, vamos orar, aí de repente está todo mundo chorando já. Eu falo, como assim? Não deu nem tempo de abrir a boca, já está chorando. É um emocionalismo tão exagerado, mas ao mesmo tempo zero maturidade espiritual, zero convicção de que o Espírito Santo transforma o caráter, falar a verdade, amar a esposa até o fim, com amor sacrificial, respeitar o marido, trabalhar com extrema honestidade para a glória de Deus, viver tendo a convicção de que o fruto do Espírito me torna alguém misericordioso, pacífico, longânimo, sábio no falar, prudente em me manifestar, pronto para ouvir, tardio para irar. O Espírito Santo gera transformações reais. Do outro lado, nós temos uma perspectiva mais ortodoxa, mais fria, um cristianismo mais racional, da tradição a que eu e você pertencemos. Nós fazemos parte de uma igreja que confessa a fé reformada, herdeira da reforma protestante, e a igreja presbiteriana, em especial a igreja presbiteriana do Brasil, da qual eu me orgulho pertencer, tem um grande problema. A gente tende a racionalizar demais a fé. A gente tende a achar que Deus cabe dentro do nosso quadradinho teológico. E a gente tende a ter uma vida espiritual extremamente frágil. A gente acha que a igreja a gente pode ser tentado a achar que a igreja pode ser construída com muito planejamento, marketing bem feito, uma previsibilidade humana, uma vida de muito estudo, mas pouca dependência do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é vivo, ele é uma pessoa. E a gente tem que combater os dois extremos, porque a gente vive uma geração que fala muito sobre espiritualidade, mas entende muito pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. O cenário atual é um cenário de dois extremos, pentecostalismo e neopentecostalismo. Muita ênfase na emoção. Busca-se experiências extraordinárias, místicas. Como é que o culto é avaliado? O culto hoje foi ungido, hein? Aí você fica em silêncio e espera a pessoa falar. Aí, como o brasileiro conversa bem, né? Eu arrupiei. Se a pessoa não arrepiou, o culto não foi ungido. Eu chorei durante o culto. Mal ela sabe que é muito fácil de você promover emocionalismo e levar uma multidão a chorar. Isso é fácil, são recursos humanos, banais. Então, lamentavelmente, a gente tem uma geração que busca prosperidade imediata, histeria coletiva, fácil de realizar em qualquer terreiro de macumba, viu? Não precisa do Espírito Santo para isso não, demônios levam a isso. E do outro lado nós temos um tradicionalismo acadêmico, uma ênfase na doutrina. O Espírito Santo se torna um apêndice teórico. A gente confessa que ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele é uma pessoa, que ele é Deus, mas nós não nos relacionamos com ele no dia a dia como Deus. E tendemos a viver uma ortodoxia, um estudo frio, um intelectualismo seco. Tudo tem que se encaixar dentro de alguns padrões intelectuais que a gente chama de
a santa doutrina. Não. O Espírito Santo não se submete a nenhum desses quadradinhos, a nenhum desses extremos. O que a gente precisa é do equilíbrio, palavra, espírito, vida. A Escritura, ela não escolhe ou emoção ou doutrina. O Espírito Santo age soberanamente através da palavra, nos instrui quem Ele é, o que Ele faz, Ele gera convicção, gera santidade, Ele nos ensina a viver, nos sustenta a viver em perseverança. Eu ouvi do Nicodemos há algum tempo, fala: reverendo, qual que é a maior prova de avivamento que o Senhor acha que pode acontecer em nossos dias? Ele respondeu daquele jeitão dele: para mim a maior prova de avivamento é eu seguir amando Jesus todos os dias da minha vida, até a minha morte. E amar Jesus vai se mostrar em eu amando a palavra dele, não abrindo mão da vida de oração, amando minha esposa e trabalhando com honestidade para a glória de Deus até o fim. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Não se resume a sapatear, a dons extraordinários, a ficar... Já viu dança do helicóptero? Dança do helicóptero. E o brasileiro é cheio de modas, né? Eu não participei dessa moda. Há algumas décadas era comum os crentes irem para monte e ver a grama ficar brilhando. Olha que coisa de criança. E achava que isso era espiritual. Ver grama brilhar? Que coisa boba. Vou ver grama brilhar. Outra época era dente de ouro, teve até isso, e a multidão de crentes viu o dente ficar de ouro. Para quê? Depois era para tirar e gastar o dinheiro do dente de ouro para implantar um outro dente? Qual a bobeira, qual a finalidade disso, dente de ouro? Depois era aqueles congressos, o povo caía, né? Aí vinha um pregador, tirava o paletó, o manto ungido, e a multidão caía em esses. Brrr. Qual a produção de santidade de uma bobagem dessas? Aí depois chegou curas extraordinárias. Aí era muito comum nos supermercados de Goiás, pelo menos na cidade que eu morava em Séries, tinha isso. O dia tal, marcava o dia e o horário para Deus fazer os milagres. Aí colocava uma foto de um tumor saindo, uma coisa assim extraordinária, e aí aquela multidão. Aí passou recentemente pela teologia da prosperidade. Você é filho do rei, você nasceu para ser cabeça, não cauda, etc. Determinar, ficar rico, não pode ser pobre, essas coisas todas. Aí agora é a teologia do coach, né? É a autonomia como soberana. E acha que isso é espiritualidade. Não, gente, o Espírito Santo produz vida. Vida reta, vida que ama a verdade, vida que ama a palavra. Sem o Espírito Santo, o cristianismo não existe. Porque o Espírito Santo, ele é fundamental para gerar em nós algo que é impossível de realizarmos. Vida espiritual. Alguém abra, por favor, João 3, leia os versos 5 a 8. Quem encontrou João 3, 5 a 8, leia, por favor. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, o não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Até o verso 8. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Com quem Jesus está conversando nesse texto? O grande líder, teólogo Nicodemo, gente. Nicodemo sabia de Bíblia como eu e você talvez nunca saberemos. Nicodemos era o maioral dos fariseus. Para você entrar na escola dos fariseus, até os 15 anos de idade, o menino tinha decorado praticamente todo o Pentateuco. Sabe quando você reclama que tem dificuldade de decorar um versículo bíblico? Nicodemo tinha decorado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 15 anos de idade, para entrar na escola para se tornar fariseu. E Nicodemos era um velhão já, respeitadíssimo em Israel. E à noite ele vai ter com Jesus, porque ele está curioso. Quem é esse homem que parece que não encaixa dentro das minhas fronteiras intelectuais, doutrinárias? E Jesus de cara: você tem que nascer de novo. Está doido? Como assim? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não é isso que Nicodemos está dizendo. O que Nicodemos está dizendo: Jesus, não dá. Eu já andei demais. Eu já avancei demais para começar de novo. As implicações são profundas demais. Jesus diz: eu sei. São tão profundas que você não consegue se fazer nascer de novo. Não é você se matricular em outra escola além do farisaísmo, não. É você nascer do Espírito Santo. E isso é um dom de Deus. Você não consegue se fazer nascer do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gera novo nascimento em quem Ele quer. Você sabe o vento? O vento vem aqui. De repente ele muda de direção. De repente não tem mais vento.
Passa um pouquinho, vem uma brisa que ninguém esperava. Jesus diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo é soberano, ele concede vida espiritual a quem ele quer, dentro dos propósitos soberanos dele. Então olha a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem produz conversão, novo nascimento. Sabe aquela pessoa que não é crente, com quem você convive há tantos anos, por quem você ora? Você tem que orar a Deus, em nome de Jesus. Visita essa pessoa com o Espírito Santo. Só o teu Espírito pode transformá-la. Sabe aquela pessoa que você fala, só falta ser crente? Pessoa boa, trabalhadora, honesta, não bebe, não fuma, não sei o que, tal. Não, falta tudo. Porque sem o Espírito Santo falta tudo. Ela não nasceu de novo. O Espírito Santo nos dá convicção do pecado. Leia João 16:8, por favor. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente vive um privilégio no Brasil, sabe? Igrejas grandes na Europa são igrejas de 20 pessoas, 30 pessoas. Quando alguém fala que tem uma igreja em Londres, ou uma igreja em Portugal, ou na Itália, com 40 pessoas, isso é uma igreja grande lá. Porque a Europa se tornou um continente pós-cristão. E o Brasil, graças a Deus, ainda as pessoas estão ouvindo o Evangelho. Olha aqui, olha essa sala, na manhã de domingo. E outros prédios com o nome de igreja nesse momento. E nós só estamos aqui porque o Espírito Santo, num determinado momento da nossa história, gerou uma convicção em nosso coração, uma convicção tão concreta, que gritava em alto e bom som, que a gente conseguia discernir, dizendo, Jesus morreu pelos meus pecados. Eu sou inimigo de Deus. Sem Deus, ai de mim. Mas Cristo morreu por mim, e agora eu sei que eu posso amá-lo. E é poder, não porque você pode, é poder porque o Espírito Santo te conduz a amá-lo. Então o Espírito Santo é quem nos convence de que somos pecadores, merecemos a condenação e Cristo se fez propiciação pelo nosso pecado. O Espírito Santo convence que haverá juízo, que Cristo voltará para julgar todas as coisas e que em Cristo nós fomos libertos da condenação e agora somos herdeiros da vida eterna. Sem o Espírito Santo a gente não tem essa compreensão. Paulo diz que o homem da carne só compreende as coisas da carne. As coisas do Espírito ele não entende, porque as coisas do Espírito só são discernidas espiritualmente. E essas coisas, a verdade, a Bíblia como verdade de Deus. Quem não tem o Espírito Santo vai dizer, beleza, pastor Dalzé, a Bíblia é bacana, mas o Alcorão também é bacana, mas os escritos de Allan Kardec também são bacanas. Aquele livro psicografado por alguém que recebeu um espírito, que não chama de demônio, também é um escrito religioso. A Bíblia é bacana, mas é mais um livro entre tantos. Agora, o Espírito Santo, quando invade nossa vida e transforma o nosso coração, ele nos convence da verdade, da obra de Cristo. E ele coloca em nós um tipo de visão e um amor que seria impossível a gente gerar por nós mesmos. O Espírito Santo nos conduz na santificação. Romanos 8,13, por favor. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. O que Paulo está dizendo, gente? Que o Espírito Santo nos dá condições da gente mortificar o corpo do pecado que habita em nós. Isto é, todos nós nascemos corrompidos com o pecado de Adão e Eva, as consequências, as obras da velha natureza. Ok? Unânimes nisso? O Espírito Santo é quem nos fortalece na luta contra o pecado, para triunfar sobre pecados que antes nos escravizavam. O que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Eu e você estamos acorrentados, ok? Avareza, ganância, idolatria, fascínio pelo sexo e todas as formas de prazer que não são saudáveis, mentira, inveja, fofoca, escravizados, vícios dos mais diversos. O Espírito Santo chega e quebra a algema.
Ele não só abre a chave, ele quebra a algema, ele quebra a porta da cela e nos dá alforria. Quando o Espírito Santo invade as nossas vidas e concede novo nascimento, ele nos liberta da culpa do pecado, da condenação do pecado e do poder do pecado. Estávamos algemados, agora fomos libertos. Podemos viver, não para triunfar o tempo todo sobre o pecado, mas aquele pecado que tinha poder sobre nós não tem mais poder para nos conduzir como escravos. Nós vamos pecar ainda, só que o pecado deixará de ser regra, se tornará um acidente na jornada. Eu gosto de uma ilustração que fala sobre viagem, né? Você pega seu carro, vai até a praia, roda aí 2.000 quilômetros de carro. É natural que você espere que seu carro fure o pneu uma vez, até duas, em 2.000 quilômetros de estrada. Agora é de se estranhar o seu carro furar o pneu a cada 50 quilômetros da viagem. Aquele que não tem o Espírito Santo habitando nele, o carro vai furar o pneu a cada 10 quilômetros da viagem. Aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, o carro, na medida que ele amadurece na vida cristã, vai furar o pneu cada vez com quilometragem mais distante. Começa a cada 50 quilômetros, cada 100 quilômetros, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros. O Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo à maturidade espiritual, nos ajuda a mortificar o poder que o pecado tinha sobre nossas vidas. Ai de nós, é o Espírito Santo. O alcoólatra. O cara chega para você e diz: pô, você não bebe, você não vive não, Alexandre? Você diz: vive demais. Aí você chega e põe um copo de bebida alcoólica para ele. Você diz: use a sua liberdade. Ele vai usar. Ele vai voar naquele copo. E ele chega para você e coloca lá um cálice de vinho, alguma coisa. Use a sua liberdade, Alexandre. Hoje você vai dizer: não quero. Amanhã você vai dizer: não quero degustar isso aqui para ser o meu prazer. Você bebe 1, 2 goles, um cálice, põe lá de novo. O pecado não tem mais poder para te escravizar. Ele é escravo. Ele não consegue dizer não. A gente consegue dizer não. A gente consegue, pelo poder do Espírito Santo, dosar a quantidade. O Espírito Santo faz isso, gente. Louvado seja Deus por isso. E o Espírito Santo nos ajuda na verdadeira adoração. Eu não pedi ninguém, né? Eu falei João 4, versos 23 e 24, por favor. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que o Espírito Santo faz, gente. Nos leva a adorar a Deus de verdade. Jesus está tendo a conversa com a mulher naquele poço de Samaria, né? E é uma conversa geográfica chata. Os judeus dizem que a verdadeira adoração acontece no Monte Sião, onde está construído o templo. Nós falamos que a verdadeira adoração acontece no Monte Gerizim, onde está construído aqui o poço de Jacó. Jesus diz: não é geografia, não é Jerusalém, não é aqui, é em todo lugar. Aonde tiver alguém tratado em seus pecados, que ama a Deus, que nasceu de novo. Esses dias o pastor Dalzinho estava me dizendo, e eu peço a liberdade a ele aqui, já contei, né? Vou contar mesmo. O pastor Dalzinho me falando que foi acordado por Deus 3 da manhã esses dias, e velhinho, né? Acorda de madrugada várias vezes, né? Velhinho, isso não acaba, né? Acordou de madrugada 3 horas da manhã, foi acordado 3 horas da manhã, ele falou que foi ler a Bíblia. E quando ele viu, ele estava ajoelhado lá aos pés da cama, chorando. Gente, essa é a verdadeira adoração. De você estar andando no carro e de repente aquele arco-íris, o pôr do sol, as nuvens, você diz: glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor ainda me amou, o Senhor que criou tudo isso, o Senhor ainda me amou. O Espírito Santo que nos leva a adorar desse modo. Você está fazendo uma simples caminhada. Você vê a criação de Deus e exaltar a Deus porque você foi convencido de que você está diante do sublime que é revelado através das coisas que foram criadas. Perceba a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Nos concede novo nascimento, nos dá convicção de pecado, nos auxilia na santificação e nos leva a adorar a Deus de verdade. Me permite uma palavra? Por favor. Eu gosto muito de saber o que significa aquela palavra.
Gente, agora guardem isso aqui, ó. O Espírito Santo não é uma influência vaga, não é uma força, uma energia impessoal que me faz ficar saltitando em êxtase, não. O Espírito Santo é uma presença pessoal de Deus em nós. É uma pessoa viva, eterna, por meio de quem a ordem do caos, Deus cria todas as coisas, né? E a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, era o caos, tudo desorganizado. E é através do poder do Espírito Santo que todas as coisas vão sendo organizadas. Luz separada das trevas, água doce da salgada. É no poder do Espírito Santo que vem os pássaros que povoam os céus, os animais que povoam as águas, os animais que povoam a terra. É esse Deus eterno, pessoa, que habita em nós. Quem é o Espírito Santo na história bíblica? Ele está presente na criação. Não é uma energia impessoal. Eu acabei de falar para vocês, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o poder de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade ali, por meio de quem todas as coisas estão sendo criadas. É a palavra de Jesus que cria todas as coisas, no poder do Espírito Santo que traz ordem em meio ao caos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacita homens para tarefas especiais, inspira profetas a escreverem a Bíblia e promete um novo coração a todos nós. Por favor, João, leia Êxodo 31, verso 3. Moisés, leia 2 de Pedro 1, verso 21. Ludmila, leia Ezequiel 36, verso 26, por favor. Quem eu pedir aí Êxodo 31, pode ler quando encontrar. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. Deus está falando com Moisés acerca de Bezalel, um dos homens a quem ele dotou com o Espírito Santo habilidades extraordinárias para construir partes do tabernáculo. Alguns teriam habilidades no ouro, na prata, no bronze, outros em tecido. Deus deu a habilidade. 2 de Pedro, Moisés, 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não foi invenção minha, invenção sua, de homens que viveram há 2, 3 mil anos. Pedro é claro, esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Deus utiliza a personalidade, a cultura, o grau de academia que eles tinham, de intelectualidade, cada um escreve à sua maneira, mas é o Espírito Santo quem está coordenando aquela escrita, de tal forma que ao fim não contenha erros e contribua para a escrita do cânon, para fazer parte do cânon, a Bíblia toda, de forma que quando você pega a Bíblia, 66 livros, escritos num período de mais de 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes, vivendo em culturas, épocas, línguas diferentes, alguns não tendo conhecimento dos escritos dos outros. Quando esses 66 livros são unidos na unidade chamada Biblós, ou livro sagrado, nós não temos erro, contradição, temos uma única unidade que perpassa toda a Bíblia, revelando o profundo amor de Deus, que através do Filho da mulher vai lidar com a maldição do pecado e no fim trazer o Éden restaurado, lugar de delícias. É incrível isso. Não há nenhum outro livro na história humana que se assemelhe a algo assim. A Bíblia é um livro altamente espiritual. Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Olha a promessa. Deus, no tempo certo, seria o cumprimento maior da dispensação da aliança. Daria a nós um coração novo. Ezequiel, lá nos versos posteriores, vai falar de coração de carne. Deus rasga o nosso peito, arranca o coração de pedra, esse coração morto em delitos e pecados, e implanta em nós um coração que pulsa, bate em sintonia para ouvir a voz do Rei, que chama súditos para entrarem no reino, para viverem segundo os valores desse reino e experimentarem propósito e vida abundante. É o Espírito Santo que dá isso, que vai dar ao povo um novo coração.
Em Cristo, o Espírito Santo é concebido, é ungido pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel aparece a Maria: eis que você ficará grávida e o ser que vai crescer em ti será concebido pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus vai passar pelo batismo, lá em Mateus capítulo 3, João e as demais pessoas que lá estão, veem o céu se abrir, o Espírito Santo descendo como forma de pomba, e uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me agrado. Você vê a presença do Pai, a presença do Filho, que agora terá o seu ministério conduzido, oficializado no poder do Espírito. Depois que Jesus é batizado, o texto diz que o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E por que Jesus é tentado pelo diabo? Porque onde Israel falha lá no Antigo Testamento, cobiça, ganância, murmuração, queixa, idolatria, Jesus triunfa no poder do Espírito Santo para se qualificar como novo Israel, o segundo Adão, que vai oferecer uma obra perfeita como propiciação pelos nossos pecados. E Jesus triunfa, porque o Espírito Santo é sobre ele, é no poder do Espírito Santo. No Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce como habitação permanente. Os discípulos estão lá, mas lá em Atos 1, antes de Jesus subir até os céus, Jesus diz: olha, não se ausentem de Jerusalém, até que do Pai seja dado a vocês o cumprimento da promessa. E os discípulos vão para o cenáculo, e eles estão em oração. Olha a importância da oração, na dependência do poder de Deus. E não é a gente que marca a agenda, marca o horário. De repente, começa um som, como de um estrondo. E o Espírito Santo vem como línguas de fogo, não em línguas de fogo. Era a impressão de quem observava o evento. E pousa sobre cada um. E aquela pequena multidão ali de 120 começam a falar em línguas estranhas, no sentido de etnias. Porque o texto seguinte diz que os judeus que estavam ali na festa do Pentecostes em Jerusalém vão para aquele cenáculo, e Lucas descreve em Atos 2 que eram judeus de 14 países diferentes, isto é, nós temos ali no mínimo uma dezena de línguas diferentes. E quando aquela mais de uma dezena de línguas diferentes chega naquele cenáculo, eles ficam admirados. Como nós estamos ouvindo esses homens incultos, pescadores, gente semi-analfabeta, glorificando a Deus em nosso próprio idioma. Era como se, ou era assim, os discípulos glorificando a Deus no idioma deles, e aí chegava um egípcio e escutava o discípulo glorificando a Deus em seu próprio idioma. Chegava um etíope, escutava glorificando a Deus em seu próprio idioma. Chegava um grego, escutava glorificando a Deus em seu próprio idioma. O milagre ali foi da tradução do Espírito Santo. Mas por que aconteceu o Pentecostes? Por que aconteceu esse negócio de línguas? Ali nós temos Babel invertida. Na Torre de Babel, o orgulho, a vaidade humana, Deus confunde as línguas, o ser humano não fala mais a mesma língua. Quando o Espírito Santo desce e as pessoas compreendem na mesma língua a glória de Deus sendo pronunciada através da obra de Jesus, Deus está mostrando que em Cristo Ele vai desfazer a confusão de Babel e Ele vai começar a restaurar a humanidade. É algo lindo, gente. É algo lindo demais. 1 Coríntios 3,16, alguém leia, por favor? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a importância disso aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha ocasionalmente, habilitava alguém com um dom específico para cumprir um propósito salvador dentro do projeto da salvação. Mas na nova dispensação, no cumprimento das promessas do Antigo Testamento, com a obra de Cristo Jesus, o Espírito Santo não é uma pessoa que vem ocasionalmente, ele agora habita permanentemente, a ponto de Paulo dizer: vocês não sabem? Vocês são santuário de Deus. Percebe a importância disso? O modo como eu trabalho, como eu
trato minha mulher no dia a dia, como eu crio os meus filhos. Deus habita em mim. E o tempo todo eu vivo numa atmosfera da presença de Deus. Isso tem que mudar o modo como eu trabalho, como eu vivo, como eu exerço o lazer, como eu desfruto de entretenimento. Cada detalhe, gente. É muito mais que um sapatear, que tem uma emoção mística, que chorar, arrepiar. É uma vida, como dizia o latim, corandel, na presença de Deus. Ou como dizia Abraham Kuyper, o primeiro-ministro alemão, holandês, que levou a Holanda em 1910 a ser a maior potência democrática do planeta, em 1910. Abraham Kuyper era um pastor reformado, se tornou primeiro-ministro da Holanda, e ele tem uma frase conhecida que ele diz: não há 1 centímetro quadrado no universo para o qual Cristo não olhe e reivindique como dele. Cada centímetro quadrado do universo pertence a Cristo. Nossas vidas, inclusive, que são habitadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para realizar a missão. Jesus disse: vocês receberão poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não dou conta de pregar. A gente não dá conta mesmo, não. Mas é no poder do Espírito Santo, é sob a influência do Espírito Santo, é com a graça do Espírito Santo. Cristo tem prazer em nos incluir dentro de uma missão extraordinária que será realizada no poder dEle. Isso é maravilhoso, sabe por quê? A gente prega e não vê frutos, e você descansa, porque não depende das nossas habilidades, mas quando o Espírito Santo age, é eficaz. Nós somos instrumentos, meios, mas quem realiza todas as coisas é o Espírito Santo. Isso descansa, gente. Tem muitos pastores fiéis em igrejas nanicas, que às vezes passam o ministério todo sem ver uma conversão. Tem mulheres que choram, que gemem pela conversão do marido há 30, 40 anos e podem perguntar: o que eu estou fazendo de errado? Na maioria das vezes você não está fazendo nada de errado, é porque não depende de você. Siga crendo, siga orando, siga testemunhando, siga proclamando com exemplo, quando necessário e possível, com a vida. E se estiver dentro dos planos de Deus, Ele vai agir, convencendo e convertendo. O Espírito Santo na aplicação da redenção. A gente olha as Escrituras e ela diz que o Pai planeja a salvação, Jesus realiza a salvação na cruz e é o Espírito quem aplica a salvação ao coração das pessoas. Isso está resumido em Efésios capítulo 1, versos 3 a verso 14. Lá fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que o Filho, o amado do Pai, veio no tempo certo da história para nos redimir, nos resgatar, e que quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito da verdade nos convence, e Ele nos sela com a viva presença dEle. Dentro do projeto de salvação, nós temos a Trindade engajada. Sem o Espírito Santo, a cruz seria apenas um evento histórico. É Ele quem torna a cruz uma realidade viva em nós. É por isso que as pessoas olham para nós, e Paulo já dizia isso, né? Chamava os crentes de louco. A cruz para os judeus, loucura, para os gregos era o quê? Para os gregos loucura, para os judeus escândalo para os judeus loucura, para os gregos, para nós é poder de Deus. Nós somos um povo louco. Toda semana a gente está juntos, depois de trabalhar a semana inteira igual loucos nesse país subdesenvolvido, com mais carga tributária atrás da outra, para adorar um homem que morreu ensanguentado numa cruz, e o nosso coração é encantado por esse homem até as últimas forças, e se a gente tiver que morrer por ele, a gente morre com um senso de gratidão. Isso é loucura, gente. E é o Espírito Santo que nos convence de que essa loucura é o poder de Deus que nos salvou. Aí vamos falar daqueles perigos que eu abordei rapidamente no início. O primeiro deles é tratar o Espírito Santo com racionalismo frio.
aquela fé intelectualmente estruturada, né? Só que no dia a dia é fraca. Tem muito crente assim. Cuidado, Léo. A gente faz parte de uma tradição bonita. Os nossos símbolos de fé. Mas eu conheço tanta gente. Ai, a confissão de fé de Westminster. Catecismo maior. No seu... Lindos. Meu Deus. Que coisa madura. Mas o catecismo, confissão de fé de Westminster, nossos símbolos de fé, nossas teologias sistemáticas, as teologias, elas nos mostram a direção bíblica. A Bíblia fala sobre isso. E se tudo isso não nos levar aos joelhos no chão e à adoração à grandeza de Deus, a gente não aprendeu corretamente essas teologias. O propósito das teologias, quando bíblicas de verdade, e eu creio que as nossas são, é dobrar os nossos joelhos em humildade e dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Mas tem muitos que não são humildes. Você deve ter conhecido gente assim, né? Que acha que é xerife de Deus, que ele julga tudo e todos, porque essa pessoa não se enquadra dentro dessa caixinha, essa latinha de sardinha onde eu coloquei Deus, que é a teologia sistemática de Louis Berkhoff. Cai nessa não. Esse racionalismo frio, que não tem dependência do Espírito Santo, que não ora por avivamento, que não chora mais pela condição de podridão moral, podridão ética das pessoas ao redor, da política ao redor, do sofrimento da nossa nação e no mundo. E a gente tem que fugir também do emocionalismo desordenado, aquela espiritualidade centrada em experiência subjetiva, prefere sensação antes de santidade, confunde arrepio com unção. O Hernandes diz que foi visitar uma tribo lá na África do Sul, que passou pelo avivamento, né? Foi ele, Orival. E ele fala assim, perguntaram para ele, pastor, como é que o senhor explica o avivamento, a presença do Espírito Santo? E o Hernandes respondeu assim, eu não sei explicar. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que parece que eu sentia o Espírito Santo no ar. Porque quando começava o culto, ele diz que viu crianças, dos 6 aos 9 anos, ajoelhadas, chorando, confessando pecados. A gente senta e às vezes se ajoelha e diz, obrigado, Senhor, porque eu não sou tão pecador como os travestis e prostitutas que ficam lá no Brasil Sul. Meu Deus, então o Espírito Santo não pode ser reduzido a esse racionalismo frio, e nem o outro extremo. O Espírito Santo ilumina a palavra, não a substitui, novas revelações, sonhos, visões. O Espírito Santo não substitui a palavra. O Espírito Santo não é informação. O que nós veremos, né, ao longo dessa jornada, se Deus permitir, é formação das nossas vidas. O objetivo desse estudo não é curiosidade acadêmica, pelo menos esse é meu propósito, e eu espero que Deus nos abençoe, tenha muita misericórdia de mim, para a gente conhecer quem realmente o Espírito Santo é à luz das Escrituras, para a gente poder discernir com temor e tremor, com humildade, entre o falso e o verdadeiro, e para a gente, pela graça de Deus, poder viver uma santidade concreta e uma dependência de vida. O que é ser cheio do Espírito? Cheio de Espírito vai mostrar como é que a gente reage aos conflitos. Ser cheio do Espírito vai mostrar como nós tratamos a família. Ser cheio do Espírito vai mostrar como nós administramos o nosso tempo. É transformação da vida. Pastor, o senhor fala isso aí. Como é que o senhor pode me provar isso aí? Abre lá Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, por favor. Antes você pode voltar a Efésios 4. Olha o que o texto diz em Efésios 4, no verso 25. Por isso, deixando a mentira. Depois, versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Em outras palavras, tem um tipo de ira que é santa. A outra ira, que é a cólera, gritar, ofender, é pecado.
Versículo 28, para de roubar. Aquele que roubava não rouba mais. Versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. E versículo 30, e não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês foram selados. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Roubo, mentira, ira, gritaria, ofensa, palavras sujas, piadas obscenas. Versículo 31, e que não haja no meio de vocês qualquer amargura, ira, indignação, gritaria, blasfêmia, e ainda como tem muita coisa ainda, e bem como qualquer outra maldade. É assim que eu entristeço o Espírito Santo. Capítulo 5, verso 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como Cristo amou vocês, como oferta de sacrifício. Mas no versículo anterior ele diz, perdoem uns aos outros. Versículo 3, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. Verso 4, não utilizem linguagem grosseira, nem digam coisas indecentes, pois isso não convém. Percebe, gente, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? Capítulo 5 ainda, olha só, versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Como é que eu vivo como alguém sábio? Aproveitem bem o tempo de vocês. A palavra aproveitar aqui é a mesma palavra para redenção, a obra de Cristo na cruz. Salve a vida de vocês. Os segundos, dias, horas, minutos, semanas, meses, salve a vida de vocês. Por que eu tenho que salvar a minha vida? Paulo diz, os dias são maus. Por essa razão, não vivam como insensatos. Procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Paulo responde no versículo 18, não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Olha o contraste de palavras. Paulo pega a imagem de um ébrio, a pessoa que se prolonga no uso do álcool, desordenadamente no uso do álcool, e diz que essa pessoa é o ímpio, o tolo, o insensato, que grita, que ofende, que xinga, que é avarento, que é ganancioso, que é mulherengo, que é promíscuo, é o iracundo. Detalhe, frequenta igreja, viu? Que Paulo está escrevendo para crentes aqui. Tem muita gente que frequenta igreja que é tolo, que não remia o tempo, não salva o seu tempo. E aí Paulo diz, a vontade de Deus é que vocês vivam de tal maneira que sejam cheios do Espírito. E o que uma vida cheia do Espírito vai gerar em nós? Capítulo 5, versículo 22. As esposas vão honrar seus maridos. Versículo 25. Os maridos vão amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Capítulo 6, verso 1. Os filhos vão honrar os pais, crendo que esse é o primeiro mandamento com promessa. Capítulo 6, verso 3. Os pais vão instruir os filhos com amor, sacrifício e diligência. Capítulo 6, versículo 21. Perdão, capítulo 5 ainda. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5, os funcionários vão trabalhar com honestidade nas empresas. Capítulo 6, versículo 9, os patrões, os empregadores, os autônomos vão tratar os funcionários com respeito, com dignidade, com humanidade. Isso que é vida cheia do Espírito. Diferente, né? Do que a gente pensa sobre a ação espiritual hoje. Quando a gente ora por avivamento, a gente pensa em sapateado, em chororô, caição. Quando Paulo fala em vida cheia do Espírito, ele fala em homem, amando a mesma mulher, todos os dias, sacrificialmente, até o fim. É igual aquela velha história, né? Um senhor chegou num adolescente de 15 anos e falou para ela, eu estou casado há 40 anos e amo a minha mulher intensamente. Ela olhou para ele assim, cética, e falou, e o senhor já contou isso para o seu psiquiatra? Porque os dias são tão maus, mas alguém cheio do Espírito Santo vai amar a mesma mulher todos os dias, intensamente, até o fim. A mulher vai servir, ser parceira, ajudar, ser companheira, estimular, encorajar o marido, até o fim. Os pais vão lutar, e criar filhos não é fácil não, criar de verdade, tempo, atenção, sacrifício, a sua auto-entrega, para a glória de Deus, todos os dias até o fim, com tantas pressões do Estado brasileiro, que é um Estado, não quero entrar nisso não, mas é um Estado que sobrecarrega a gente, né Moisés, o tempo todo,
você dizer, cara, como é que eu faço? Vou ter que baixar a margem de lucro, como é que eu faço? Mas não dá para aquele coitado daquele meu funcionário pagar aluguel, pagar água, energia, pôr comida sobre a mesa, ganhando isso que ele ganha. É matemática. Isso é uma vida cheia do Espírito. Não é fácil, não. Por isso que viver cheio do Espírito é o maior desafio nosso, para vivermos como sal e luz e darmos um belo testemunho do Rei nesse mundo que a gente vive. O Espírito Santo não é espetáculo, é presença de Deus em nós. Não é ruído, é santidade. Não é descontrole, meu Deus, Renato, descontrole. É o governo santo de Deus em nossas vidas. Aí eu quero pedir que você reflita nisso. Eu vou passar esse material para vocês, tá? Desculpa, gente. Era para vocês terem assinado o nome e o telefone para fazer o grupo de WhatsApp, que eu vou mandar a matriz curricular e a apostila. O material já está todo pronto, tá? Da nossa jornada. Onde você identifica a ação do Espírito Santo em sua vida? Você tem vivido como sábio ou como tolo? Você tem vivido de tal forma a salvar os seus minutos, seus dias, suas semanas, seus anos? O modo como você ora ou deixa de orar revela o que a respeito do Espírito Santo em sua vida? Você está cheio ou vazio dele? De que forma o Espírito Santo tem produzido transformação em seu caráter? O ideal era a gente separar aqui em grupinhos de 3, 4, separar os homens das mulheres, senão ia virar problema conjugal. E a gente poder falar. Mas infelizmente o nosso tempo também já avançou. Mas eu quero te estimular numa tarefa da semana. Quero que você leia Romanos 8 inteirinho e preste atenção em cada menção ao Espírito Santo ali em Romanos capítulo 8. Que você marque o Espírito Santo ali toda vez que aparecer em Romanos 8 e que você memorize Gálatas 5:25.